Ok. Boa noite, então, todas, todos. Antes da gente começar a falar especificamente sobre o tema de hoje, eu queria só fazer constar aí a menção de que hoje, dia 5 de outubro de 2023, a Constituição de 88 faz 35 anos, e a gente vive um período bastante complexo no Congresso Nacional, com uma série de projetos de lei bastante controversos, para dizer o mínimo, bastante retrocesso, na verdade, no horizonte aí. Mas, apesar de tudo, nesses 35 anos de Constituição, a gente conseguiu construir aos trancos e barrancos, mas conseguimos construir o período mais democrático da nossa história, do maior desenvolvimento democrático da nossa história. Então, vale o registro aí dos 35 anos da Constituição e que a gente precisa continuar lutando por ela e pelas conquistas, pelo projeto da Constituição. Bom, é isso. Vamos lá, então, Thaís e Saulo. Oi, pessoal, boa noite aí para quem foi entrando depois. Seguindo lá o nosso cronograma, hoje nós vamos debater um pouco o texto Proteção da Autonomia Reprodutiva dos Transsexuais, iniciando aí esse debate sobre autonomia, né? Esse texto que a gente colocou lá para vocês é um texto de 2012, um texto muito citado até hoje, muito utilizado aí como referência bibliográfica para quem estuda essas questões. Eu mesmo conheci esse texto, o li a primeira vez, né, já faz algum tempo, na época do TCC, se não me engano, e agora fomos revisar de novo, né, e ressaltando que o texto é de 2012 e tem algumas questões que estão desatualizadas, né, não sei se a Gisele chegou aí, mas ela até mandou o fichamento dela lá no grupo, ressaltando que estava desatualizada. Achei muito legal o que ela fez. Mas em um contexto geral, eu acho que a gente vai ver que tudo que foi falado nesse texto ainda é muito, infelizmente, ainda é muito presente em um contexto geral. Então, eu acredito que essa leitura é muito boa, né? A Bruna, inclusive, mandou no grupo de pesquisa um dia pedindo sugestão de texto, se não me engano, sobre a autonomia reprodutiva do transexual. Fica aí a dica desse texto que a gente vai analisar hoje, Bruna. Bom, é, devido à condição de vulnerabilidade de diversos grupos sociais, é imposto uma dificuldade de acesso aos bens e serviços essenciais, aos direitos e garantias que deveriam ser assegurados a todos aqueles ilusória ou perversamente inseridos dentro da categoria de cidadão, né? No caso da população trans e travesti, esses sofrem profundamente os efeitos dessa exclusão. A gente sempre está aí debatendo as diversas vertentes da exclusão dessa população. E no âmbito dos direitos civis, as barreiras para o exercício de direito refletem-se ainda como um processo de violência estrutural e sistêmica de longa duração. Então, os autores objetivam discutir nesse texto a liberdade reprodutiva de pessoas trans e travestis segundo uma perspectiva de direitos humanos a partir da consideração dos efeitos políticos do discurso. E, para isso, eles discutem o entendimento dos direitos humanos de forma contra-hegemônica, que eu achei muito legal voltar a esse texto e ler isso, né? A gente tem que prestar muita atenção quando a gente está falando de direitos humanos, para não ficar preso na noção eurocêntrica dos direitos humanos, né? Aqui no programa de mestrado na UFOP, nós temos justamente uma disciplina sobre isso, que eu estou cursando, a Thaís também, acredito que o Bruno, não sei se está aí, mas fez também, com a maravilhosa da Natália Lisboa, que a gente discute justamente isso. E os autores também fazem uma abordagem da biopolítica, aduzindo que o direito é um efetivo mecanismo de controle biopolítico sobre a vida social. E a esfera jurídica regula não apenas os sujeitos, como também os sexos, os gêneros, os corpos, os desejos, a reprodução, justamente no intuito
de ajustar e adequar sujeitos desviantes a essas normas vigentes. Então, voltando lá naquele primeiro texto que a gente analisou quando nós voltamos à atividade do grupo, né, a gente discutiu o texto O Parentesco é Sempre Tido como Heterossexual, da Butler. E lá, quando ela está fazendo uma análise entre a conexão entre o reconhecimento das uniões gays e os vínculos de parentesco, ela faz uma afirmação que é a seguinte: a sexualidade deve se prestar às relações reprodutivas e o casamento, que confere o estatuto legal à forma de família, é concebido de modo a dever assegurar essa instituição, conferindo-lhe esse estatuto legal. Nessa perspectiva que a Butler traz, pessoal, se apoiando justamente no conceito de Foucault de biopolítica, né? Pessoas trans, obviamente, fogem a essa norma heterocis normativa, reprodutiva, e, por isso, se tornam alvo de uma violência institucionalizada e exclusão social. Inclusive sendo alvo aí de um conceito que eu estou trabalhando na minha pesquisa, que é a esterilização simbólica, advinda muitas vezes da impossibilidade dessas pessoas se reproduzir, pensando inclusive nas pessoas trans que fazem terapia hormonal e muitas vezes não conseguem se reproduzir, mas hoje em dia nós temos aí a reprodução assistida, que pode servir de apoio a essas pessoas, né? Mas quais as dificuldades que a gente encontra no acesso dessas pessoas à reprodução assistida? A gente vai começar a falar disso também. Então, justamente por não haver esses mecanismos de defesa à autonomia reprodutiva, seja acompanhamento médico, acesso à saúde, aos direitos sexuais reprodutivos e até aos procedimentos biotecnológicos, né, a reprodução assistida. E no Brasil, as principais normatizações com relação à liberdade e planejamento familiar estão lá no artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, e na Lei 9.263, de 96, que regulamenta o direito fundamental previsto na Constituição. E esses referidos dispositivos, né, são importantes para garantir aí o direito humano à reprodução em âmbito interno. Porém, eles não fazem qualquer menção à diversidade sexual e tampouco à diversidade de gênero, que por muito tempo vem sendo alvo de uma interpretação restritiva. Então, diz lá o parágrafo 6º do 226, né? Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais científicos para o exercício desse direito. Né? Como já mencionado, essas redações não trazem qualquer menção à diversidade. E aí eu e a Thaís fazendo algumas pesquisas, né, procurando aí alguns manuais de orientação do Ministério da Saúde, né, nós encontramos aí um manual técnico em planejamento familiar organizado pelo Ministério da Saúde, que eu vou enviar para vocês aqui no chat. Esse, salvo engano, é de 2002, é um pouco antigo, mas só lá pelo prefácio a gente consegue ver que aqui o Ministério da Saúde está pensando apenas casais heterossexuais, não está pensando diversidade, ele está pensando aí, ó, métodos comportamentais, anticoncepção hormonal oral, né? Anticoncepção sempre pautado na mulher, né? Fazer o uso de anticoncepcionais, nunca uma anticoncepção masculina. Enfim, e um outro também, que esse aqui lá no tópico, no tópico 8, né? Diz lá, promovendo a saúde sexual e a saúde reprodutiva da diversidade. Mas os autores vêm abordando isso aqui também, pessoal, por mais que o Ministério da Saúde tenha aí uma postura no sentido de trazer orientações voltadas à diversidade, ainda existe uma falta de vontade política de se colocar em práticas essas recomendações. Bom, e falando aí sobre os direitos sexuais e reprodutivos,
Até a década de 90, a autonomia reprodutiva dos seres humanos era tida como uma questão de controle demográfico. E, segundo essa lógica, a necessidade de controlar a natalidade das populações se justifica enquanto estratégia útil para evitar uma explosão demográfica que gerasse impactos econômicos negativos, principalmente pensando isso em países mais pobres. E na segunda metade da década de 90, as discussões sobre autonomia reprodutiva e planejamento familiar começaram a ser deslocadas desse âmbito econômico para o âmbito da saúde e dos direitos humanos, passando a fazer parte da categoria de direitos sexuais e reprodutivos. E essa mudança de paradigma acerca desses direitos aponta para um reposicionamento dessas categorias vigentes do biopoder, né? E isso se deve em grande parte à Conferência Mundial de População em Desenvolvimento ocorrida em 1994 no Cairo. Pode falar, Lei, por favor. Eu só queria chamar a atenção com relação a essa lei. Ela é bastante problemática, porque, além dela não pensar a diversidade, ela ainda tem algumas questões bem complicadas com relação à mulher, de liberdade da mulher de poder fazer ligação de trompas, né? Enfim, processos de esterilização, e que só muito recentemente, eu não sei agora se foi esse ano ou ano passado, esqueci de olhar essa decisão, foi que o STF declarou, fez uma interpretação conforme a Constituição sobre essa lei, para declarar que, na verdade, essas restrições que havia, que não permitiam, por exemplo, uma mulher jovem, em idade fértil, pudesse fazer esterilização voluntária, que ela ainda precisaria de autorização do marido para poder fazer isso, não é? Uma coisa maluca, assim, bizarra, com relação à vigência da própria Constituição, e só muito recentemente é que o STF declarar isso, né? E que, no final das contas, vai muito de acordo com o que vocês estão falando sobre a questão lá do Foucault, né? De controle dos corpos, de controle do Estado sobre reprodução humana, enfim. Então, esse dado de que essa decisão do STF ela é tão recente sobre a questão da mulher já diz muito sobre o fato de que, imagine então com relação a pessoas que embarcam em questões de diversidade, né? Pessoas trans, travestis, mulheres lésbicas, casais gays e por aí vai. Então, imagina se agora, foi muito recente, que a gente conseguiu superar o fato de que uma mulher não precisa de autorização do marido para poder fazer um trem desse, quer dizer, lá, na verdade, falava que um precisava de autorização do outro, mas é claro que a gente sabe que isso era muito mais a mulher pedindo autorização do marido do que o contrário, até porque o número de homens que fazem vasectomia é muito baixo no Brasil. Então, assim, eu acho que esse dado da decisão do STF ele é muito importante porque ele joga a luz sobre o fato de que só muito recentemente a gente trouxe essa lei do século XXI. Essa lei é uma lei, nossa, ela é lá do século XX mesmo, ainda bem. Ela é final do século XX, mas ela é bem a cara mesmo do século XX. Perfeito, Ale, exatamente. E estava falando da Conferência Mundial de População e Desenvolvimento, né? Que foi em 94. E a partir daí passou-se então a pensar uma política de promoção de liberdade de escolha individual baseada no planejamento familiar e no amplo acesso aos métodos contraceptivos, objetivando a garantia e a proteção da dignidade da pessoa humana. Ocorre, né, pessoal, que a liberdade de planejamento familiar e o exercício da sexualidade, parentalidade, encontram-se politicamente entrelaçados com outras problemáticas acerca da diversidade sexual e de gênero, devido justamente à organização do Estado, da ordem pública, à própria organização do direito, que é pautada na cisgeneridade, na heterossexualidade, na monogamia e na heteroparentalidade. Então, aqui, novamente, nós chegamos a um ponto do debate em que se faz necessário trabalhar a desnaturalização das desigualdades, né, de condições materiais, simbólicas, subjetivas, inclusive juridicamente, né?
para que a população que representam dissidências em relação ao método de vida hegemônico, em termos de gênero e sexualidade, estão submetidas no que se tange ao gozo pleno da liberdade reprodutiva. Então, a existência política de pessoas trans e travestis é negada a partir de diversas estratégias, né? Que vão daquelas de caráter antológico até as de caráter epistêmico. E a criação de obstáculos da capacidade de gerar prole e da parentalidade permanece como um exemplo disso. Estou vendo a Gisele aí agora, Gisele, no começo aqui da minha fala, eu estava mencionando lá o seu fichamento, que você fez alguns apontamentos muito interessantes sobre algumas questões lá tratadas nos textos que estavam desatualizadas. Mas ressaltando aqui que o contexto geral do texto permanece o mesmo, né? Pouquíssimas evoluções, como o Ale falou agora, que o STF trouxe essa questão para o século XXI. Enfim, o direito, assim como a medicina, é uma ferramenta de biopoder, justamente para que haja essa manutenção dessa hegemonia heterocis normativa e para o exercício de uma violência biopolítica que trabalha para produzir corpos obedientes, inclusive as normas de gênero e de sexualidade vigentes. Né? Então, essa minha fala aqui foi basicamente para introduzir o texto. A Thaís vai falar um pouquinho agora, né, Thaís, sobre algumas questões referentes aí, né, ressaltando de novo para quem entrou depois, a gente estava falando aí um pouco, eu comecei a falar um pouco aí da reprodução assistida, que muitas vezes, no caso dos transexuais, né, muitas vezes quando eles fazem uso de terapia hormonal, a reprodução assistida pode ser muito importante para eles, para poder, né, se reproduzir. Mas a reprodução assistida carece de legislação específica. O que a gente tem são algumas regulamentações do Conselho Federal de Medicina que são passíveis de diversas críticas, né? Então, passo a palavra aí para a Thaís agora, para falar um pouco mais sobre isso. Exatamente, como o Saulo falou, o Conselho Federal de Medicina, ele regulamenta a utilização dessas técnicas de reprodução assistida. Mas a minha primeira crítica, e a gente já até falou isso em outros encontros, gente, não é acessível. A gente está falando de um método que, primeiramente, é pensado para casais heterossexuais que não conseguem, pelo método natural, terem filhos. E, a partir disso, né, há o auxílio da tecnologia, em conjunto com a medicina, para propiciar isso. Só que não é barato. A gente vê hoje o procedimento mais barato cada tentativa na faixa de 20, 30 mil reais. E se frustrar, não tem assim, não é igual advogado, você paga depois conseguindo êxito, não. Tentou, já pagou. Isso é inviável. E aí, de grande importância, a gente vai falar do SUS, mas o recurso é finito. E são várias pessoas, é uma fila, existe o procedimento pelo SUS, que pessoas podem utilizar-se sim, desse recurso disponível, só que a gente está falando que isso pode ser que demore anos, tem todo um procedimento, tem todo um acompanhamento, até mesmo psicológico, uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar essas pessoas. E a gente está falando de uma perspectiva contra-hegemônica, mas nós sabemos que casais homossexuais não terão prioridade nessas filas, porque a gente está falando de quê? De preconceito mesmo. Né? Até mesmo, eu estava falando com o Saulo, estendendo um pouquinho do tema, a questão da doação de crianças por casais homoafetivos. No final do ano passado, o Globo Repórter fez um episódio justamente voltado para isso, de casais homossexuais que adotavam crianças, até mesmo crianças maiores, né, que são aquelas que normalmente ficam ali até completar a maioridade, porque ninguém quer adotar, e a transformação que essas pessoas fazem na vida. Olha só, a gente está falando da necessidade de um programa, né, que é um dos hoje no canal aberto de maior público, a gente ainda está falando dessa necessidade de ser divulgado isso. E aí eu volto falando de novo, isso não é, infelizmente, essas técnicas disponíveis pelo SUS não são de fácil acesso.
Então, a gente está falando de algo que é possível, mas o recurso é finito. Thaís, Oi. rapidamente, desculpa te interromper, Não tem problema. mas é que você falou de algo aí muito importante, só que gostaria de complementar, né? No Brasil, inclusive, pessoal, alguns dados da Anvisa e de fácil acesso constatam que a maioria dos casais homoafetivos vão para fora do país para realizar a reprodução assistida. No Brasil, a gente não tem banco público de gametas. E, em contrapartida, nos Estados Unidos, né, eu até me pergunto em que medida que eles têm atenção aí ao biodireito e à bioética, porque lá é livre essas questões, né? O Paulo Gustavo, por exemplo, foi para os Estados Unidos para ter os filhos dele, né? Enfim, desculpa, Thaís, era só para fazer esse comentário. Pois é, e buscando ainda, né, um comércio internacional. Olha o custo disso, é um custo elevado. Se aqui no Brasil a pessoa já não tem condições, ela vai procurar isso no exterior para fazer. A gente está falando da exceção no nosso país. A gente não tem condições disso. E aí ficam, né, as várias críticas que a gente faz. É legal, é bacana, mas isso é direcionado para quem? Já falei, né, que a maioria são casais heterossexuais que não conseguem por meio natural a gestação de um filho e que demora anos na fila, porque é finito. E aí, passando para uma outra parte do texto, discute-se muito da natureza jurídica do planejamento familiar. Hoje nós sabemos que no Brasil os casais não têm filhos como se tinha antigamente, né? A gente está encurtando as nossas famílias. E o planejamento familiar ele pode ser tanto positivo, no sentido de ter um filho, mas também negativo, no sentido de não ter. Só que, como o Saulo bem falou, essas políticas públicas, elas são direcionadas para casais heterossexuais, para mulheres, e ainda invadindo a autonomia dessas pessoas. Se a gente está falando de uma mulher que já tem a sua autonomia invadida por algumas especificidades, digamos assim, quem dirá casais homoafetivos? Então, são todas essas críticas aqui que a gente tem que pensar. É um direito fundamental? Sim. Alcança todos indistintamente? Não. Não. Por quê? Porque quem tem acesso vai procurar fora. Então, são críticas que a gente tem que parar para pensar e falar assim, mas por que o direito ao planejamento familiar pode ser percebido como um direito fundamental, mas na prática ele não é exercido? Porque não existem recursos para tanto. Infelizmente, embora esteja lá, é um processo a longo prazo. E principalmente a gente fala muito isso de transexuais. Semestre passado, quando a gente chegou a estudar a situação de transexuais encarceradas, a gente chegou a ver um vídeo daquele comentário do Drauzio Varela e eu esqueci o nome dela, mas ela falava que ela tinha uma limitação da questão de saúde, até mesmo pelo tratamento hormonal, que antes ela tinha acesso, e ali, como ela estava em cumprimento de pena, isso foi cessado. Então, assim, é algo que se estende, a gente tem que pensar nisso em vários aspectos, porque o direito daquela transexual foi violado também, sendo que antes disso ela estava com um acompanhamento, fazendo o seu acompanhamento médico, e ali, infelizmente, foi cessado. Então, tá algo para além do planejamento familiar, algo relacionado ao indivíduo mesmo. Outra coisa que a gente fala também é a questão da cidadania. Seria interessante pensar que se esses direitos fossem respeitados, a gente falaria na valorização desses indivíduos até mesmo como dignidade da pessoa humana. Só que não existe isso, não existe essa preocupação. E a gente vai além disso, de uma defesa contra uma privação ou limitação por parte do Estado. Por quê? É uma escolha entre procriar ou não, mas não cabe ao indivíduo, ele não tem a oportunidade para exercer essa escolha. Tanto na reprodução com sexualidade ou sem sexualidade, que seriam esses casos, né, de utilização das técnicas de reprodução assistidas. O processo transexualizador, ele não deveria ser um questionamento. Só o que a gente vê é justamente o contrário. A gente percebe, né, as pessoas entendem a criação de uma mulher ou de um homem, mas o que a gente não está falando não é de um padrão, é justamente o direito daquela pessoa
em exercer o seu pleno direito e o que ela quiser fazer com a sua autonomia. Só que o que a gente percebe é justamente o contrário. É uma cogitação de uns estereótipos julgados por terceiros. E muitas vezes essa pessoa, por ser assim subjugada, ela não vai se submeter a esse tipo também de procedimento. E isso também implica na qualidade de vida psicológica dessa pessoa. Então, olha a quantidade de prejuízos que a gente está falando em virtude de um padrão heterossexnormativo. Todas essas influências que nós estamos falando aqui é pensado para o casal heterossexual, infelizmente. Aí eu até falei com o Saulo, assim, que a gente, hoje à tarde, a gente estava olhando algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Todas que nós abrimos, nós não vimos menção ao transexual. Somente ao homem, à mulher, a mulher que opta pela filiação solo, ou então reprodução pós-mortem, né? Que utiliza normalmente o esperma do marido com consentimento após o seu falecimento. Então, assim, por mais que a Constituição, no artigo 226, parágrafo 6º, que o Saulo abriu aqui para a gente, não faça essa limitação, e a Constituição não está para limitar direitos, para cessar direitos, o que a gente vê nas normas infraconstitucionais, sejam elas normativas, como é do Conselho Federal de Medicina, a gente não vê isso. Muito pelo contrário, a gente vê essa restrição e esse direito limitado apenas a homens e a mulheres. E aí, será que a gente pode fazer alguma coisa para isso? Qual que é a nossa crítica sobre isso? O que a gente percebe? Essa limitação, sim, do direito. Ah, você tem o direito? Tem, mas se você quiser, você vai ter que procurar lá fora. E aí você vai ter que ter recurso financeiro para isso. E a gente sabe que não é a realidade. São esses os meus apontamentos. Alguém quer comentar sobre isso? Um comentário sobre essas regulamentações aí do Conselho Federal de Medicina, né, que eu disse que são passíveis de diversas críticas, como a Thaís disse, não tem menção às pessoas transexuais e às pessoas homoafetivas, né, foi regulamentado por ele que essas pessoas poderiam ter acesso somente, salvo engano, em 2014, anos após a decisão do STF que reconheceu a união, né? Então, a medicina, assim como o direito, é um instrumento de biopolítica, de controle dos corpos, né, de controle das sexualidades, do controle desse padrão há muitos anos estabelecido como o natural ou o aceitável, enfim. Então, diversos problemas nesse sentido, e a gente queria saber se vocês têm alguma colocação, alguma reflexão sobre o texto. Seria muito valioso para a gente ter essa participação de vocês, né, Thaís? Uhum. A questão da eu concordo totalmente com a doutora Thaís. O que a pessoa tem de raciocínio em si é a verificação, por exemplo, que casos ou das famosas barrigas de aluguéis no exterior, como ocorre, que somente casais homoafetivos bem abastados conseguem realizar, ou de famílias que possuem pelo menos uma renda financeira que possa conseguir levar para uma clínica, fazer um tratamento, em caso de pessoas que são estéreis. Todavia, o problema será que a população pobre vai ter esse acesso? Então, fica essa questão na prática, de verificar se essa lei ela totalmente tem uma eficácia prática para a população, não somente a população abastada, mas também a população pobre. E quando eu coloco a questão de trans e transexuais e travestis, eu tenho que verificar também a questão da população trans e travesti que está na vulnerabilidade e atua na prostituição. Será que essa população elas vão ter condições de ter um acesso a esse tratamento, vai ter o acesso à reprodução assistida? Porque eu tenho que verificar não somente a questão do gênero, mas também a classe social em si, para ter o acesso a esses meios de reprodução assistida, também que possa constituir uma família, como posso dizer, nos ditames heteronormativos de ter filhos, de acordo com alguns ideais bem ultrapassados que ainda permanecem na sociedade, de acordo com algumas concessões dentro dessa legislação. Outra questão que eu tinha até botado no chat, porque eu tomei cirurgia do dente. Arranquei 2 dentes ontem. A criatura não tem mais nada que fazer para arrancar 2 dentes. É a questão não somente da biopolítica, mas da necropolítica. Tem um livro que é da Chile Mambembe, que ele tem um fininho. Aqui no Brasil tem essa questão de venda casada, na verdade, e o necropolítica é um capítulo de políticas da inimizade.
Então, a pessoa vai verificar na questão não somente do controle de corpos, mas essa legislação do controle de corpos para exterminar corpos específicos e populações vulneráveis. Então, será que essa população vai ter como perpetuar a própria espécie, a própria população em si vai conseguir perpetuar o próprio grupo à frente, tendo acesso? Ou se é uma legislação mais restrita, uma legislação voltada a um grupo um pouco mais tido, elitizado, que possa ter acesso e os demais terão de morrer? Porque tem essa questão de quem fica para viver e tem de quem fica para morrer de acordo com a legislação, porque a própria lei ela institui, você tal, enquadra em tal padrão, você deverá viver. Tal padrão deverá viver à margem da sociedade que se vire. Então, tem essas questões também, não somente da biopolítica de Foucault, mas também da necropolítica pela lente de Membe. Muito legal sua colocação, Miguel. O MBEMP, a forma que você aplicou o MBEMP aí, o que ele cunhou como necropolítica, é muito interessante a sua análise, assim. Ele fez isso partindo da biopolítica, né, e reformulando a biopolítica para um cenário contemporâneo que Foucault não conseguiu acompanhar, né? Ele faleceu no século passado. Então, ele vem fazendo essas reformulações que achei bem interessante a sua colocação aí. Obrigado pela participação. E outra coisa também. Alguém estava falando? Acho que eu falei. Pessoas que não conseguem recursos financeiros, né? Entraríamos no caso aqui, como que o pobre faria para exercer esse planejamento familiar? Aí nós entraríamos, né, no limbo daquilo que ele quer ter muito um filho, por exemplo, mas não consegue ter. É o caso da reprodução caseira. É o caso da barriga de aluguel, que a gente sabe, né, que não é possível aqui no Brasil. Mas se a pessoa ela tem vontade de ter um filho, se a gente para pensar, ela não vai ter uma pessoa ali conhecida para fazer essa gestação? Gente, é claro que vai. E aí, olha as consequências jurídicas, inseguranças jurídicas disso. Por conta de uma falta de planejamento, de organização, que vai gerando uma série de consequências por algo que é feito que não é ilícito, não seria a medida mais correta de ser feita, mas diante de recursos, principalmente financeiros, esse casal opta por isso, e olha as consequências jurídicas que nós teremos nesses casos. Por quê? Por causa de uma infraestrutura que não é feita, não é permitida, não é destinada para casais homoafetivos. Eu estou falando que se as pessoas elas querem realmente exercer esse planejamento familiar, elas vão exercer. Só que o problema serão as consequências disso. Porque se fosse, por exemplo, a partir de um método regulamentado, como são as práticas de auxílio medicamente assistida, da reprodução assistida, nós não teríamos inúmero dessas consequências que nós vemos hoje por casais homoafetivos. Principalmente por conta do sigilo das informações do doador. Que nesses casos, em virtude disso, nós não temos e as complicações são inúmeras, a gente nem sabe, né? Porque isso começou assim recentemente, a gente está falando de um direito de uma criança, os pais não podem fazer nada futuramente para um direito de pensão alimentícia, por exemplo, efeitos sucessórios. E aí, como é que nós vamos fazer isso? São alguns pontos para a gente parar para pensar, porque se fosse feito o devido procedimento, se fossem olhado para essas pessoas com outro olhar, seriam evitados muitos problemas lá na frente. Só que a preocupação não é essa. Infelizmente, é para ficar à margem mesmo, para ser marginalizado e para ser vulnerabilizado mais uma vez em um direito fundamental que não é destinado para essas pessoas. Ou se é destinado, é para aquelas pessoas que se enquadram nesse padrão ou que têm recurso financeiro. Essas consequências, acredito que também sejam um ponto de reflexão para a gente. Eu acho que falar sobre saúde sexual e reprodutiva, direitos reprodutivos no Brasil é algo extremamente complicado. Existe muita informação muito ruim, né? Existe muita coisa que está sendo dita aí atualmente por parlamentares, por líderes religiosos, que vem atrapalhando muito essa discussão. A gente está evoluindo enormemente nas discussões. Pensar que há um tempo atrás a gente estava já avançando em várias das discussões e hoje a gente está com projetos de lei os mais malucos a respeito dessas questões, até de
proibir casamento e coisa do tipo. Então, assim, eu acho esse um tema extremamente negligenciado por parte de nós do direito. Eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem aqui excepcional de avançar nas discussões e produzir textos sobre isso, porque as pessoas não estão falando sobre isso, a gente está parado nessas discussões. Então, assim, eu quero mesmo incentivar a todas e todos a pensar em como que a gente pode produzir textos, produzir debates aí sobre essas questões de educação, direito de saúde sexual e reprodutiva, porque esse debate ele é totalmente enviesado no país. Além, inclusive, a gente estava até discutindo escrever sobre isso, né, Thaís? Caso você ache uma boa, a gente pode discutir aqui no grupo. Eu crio um documento no Word, a gente pensa aí em alguns recortes para poder produzir, aí a gente vai se organizando em grupos. Acho que seria legal caso o resto do pessoal queira participar aí com a gente, escrevendo texto sobre o assunto, né? É bem interessante e importante mesmo. Nossa, e essa temática da... Nossa, são tantas as possibilidades de falar sobre isso. Negligência, o papel do Estado nisso, por que do recurso financeiro, nossa, da reserva do possível, dos recursos finitos, enfim, dá para a gente fazer até Da própria conceituação de direitos sexuais e reprodutivos, como a lei falou, isso é muito mal posto por nós do direito. Então, de fato, é necessário tecer novas reflexões e entendimentos sobre isso. até mesmo para a produção, né? Pode falar, Léo, desculpa. Evoluindo a tal ponto que a gente está pensando, talvez, em revogar as possibilidades legais de aborto que existem. A gente, eu digo o Congresso Nacional, né? Coisas que já estão estabelecidas desde 1940, até nisso a gente está evoluindo, né? Quando se pensa que lá nos anos 90 havia as conferências mundiais sobre direitos sexuais e reprodutivos, em que se já estava falando de outras coisas muito mais avançadas, e a gente está aqui discutindo se mulher que é vítima de violência sexual vai ou não poder fazer interrupção da gravidez, tá certo? Assim, é nesse ponto que a gente está. No ponto em que, até muito pouco tempo atrás, se discutia que os Estados Unidos fizeram isso na época do Trump, do Bush pai também, que distribuição de preservativos para a população era um incentivo à promiscuidade, sabe, coisas assim. Os Estados Unidos, historicamente, desde a epidemia da AIDS, eles fazem distribuição de milhões de preservativos para países da África subsaariana. Isso foi substituído por palestras sobre virgindade e matrimônio, assim. É nesse nível que a gente está discutindo, né? É esse tipo de coisa que a gente está discutindo, nesse nível. Então, acho extremamente interessante a gente retomar esses dois documentos aqui que vocês colocaram, do Ministério da Saúde, e, a partir dele, por exemplo, fazer as críticas, fazer os apontamentos da desatualização, da ineficácia do que já posto, e também da desatualização. Então, acho que dá, sim. Então, vamos começar a pensar em fabricar textos aí sobre essas questões. Legal. Eu vou criar um documento lá no Google Docs, compartilhar com o pessoal. Aí a gente vai pensando e vendo essa produção aí, muito importante mesmo. Bom, pessoal, alguém mais aí quer trazer mais alguma questão? Não? Ok. Eu acho que as principais questões sobre isso já estão postas. Eu acho que vamos encerrar por aqui, e aí daqui 2 semanas voltamos. Vocês podem adiantar para todo mundo o que vai ser o próximo texto, para o pessoal poder olhar lá?
Sim, Ale, salvo engano, estou abrindo aqui o cronograma, mas é a Gisele que vai apresentar. Seria o texto que você vai apresentar, Gisele? Ah, ótimo. Certo. É um... 19. Oi? Vai ser dia 19, sou eu, sim. Dia 19, na semana que... Ah, Na tá, no dia semana que vem 19. é feriado, né? Na outra semana. Ah, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Ótimo. Ok, então, pessoal, obrigado aí, Saulo e Thaís, pela apresentação, obrigado aí todo mundo pelos debates.